quero já iniciar agradecendo a cada uma das pessoas que vai acompanhar, que vai compartilhar esse final de tarde aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou o Johnny Manetti, eu sou diretor executivo da Pragma Soluções Sustentáveis. Nós estamos realizando esse webinar em parceria com a ANCAT, Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, e eu queria só fazer uma primeira rodada aqui para que cada um dos nossos convidados pudessem se apresentar, depois eu faço uma introdução aqui e a gente começa a debater o tema. Pode ser? Anderson, podia começar por você aí, a ANCAT é copromotora aqui do evento, né? Vai, Anderson. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, os demais colegas aí que irão participar dessa webinar. É um prazer para a ANCAT, né, em parceria com vocês da Pragma aí, trazer um tema tão caro para o momento aí para todos nós, né, Johnny? Eu sou catador de materiais recicláveis há 18 anos, né? Iniciei na catação no antigo lixão daqui da minha cidade. Sou sócio fundador de uma cooperativa também que vai completar esse ano 16 anos, né, de fundação, Cooperlol, que fica em Orlândia, aqui no interior de São Paulo. Também sou membro da Articulação Estadual do Movimento Nacional dos Catadores e atualmente trabalho como técnico, né, na plataforma Reciclar pelo Brasil, que é uma plataforma aí executada e operada pela ANCAT em parceria com outras empresas. É um prazer hoje poder contribuir com esse tema aí tão importante para todos nós, John. Ótimo. Aline, quer se apresentar? Pode ser. Bom, boa tarde. Também, primeiro, agradecer o convite, né, da Pragma aqui em nome do Johnny, cumprimentar todo mundo que está aqui hoje para falar desse assunto. É sempre um desafio, né, debater decisões do STF, ainda mais em questões tributárias. Então, temos aí um pessoal de fato super interessado, né, para estar aqui na quinta-feira à tarde acompanhando. Bom, eu sou advogada, sou sócia do escritório VNCA e sou advogada da ANCAT, então tenho acompanhado bem de perto o assunto e, enfim, estou aqui hoje um pouco também para trazer aqui contribuições e obrigada novamente. Gabriela. Olá, boa tarde. Johnny, obrigada aí pelo convite, a todo o pessoal, toda a turma dos catadores. Eu sou Gabriela, então, Michelucci, e estou hoje na presidência do Conselho da Empapel, que é a Associação Brasileira de Embalagem de Papel e Papéis para Embalagem. Doutor Roberto. Então, boa tarde. Eu sou Roberto Ferraz, agradeço também o convite do Johnny da ANCAT, né? Já cumprimento os colegas de mesa que conheço todos, não conheci ainda o Anderson, que não tinha tido ainda o privilégio de me reunir com a ANCAT, foram colegas meus de escritório que estiveram reunidos com vocês e também com o advogado que os representava, então, Dr. Diogo Santana, de qual todos temos muita saudade, mas foi um prazer a gente estar trabalhando em conjunto com vocês nessa questão e estamos desde o princípio com ela, né? Nós somos advogados que propuseram inicialmente essa questão e que tivemos a questão específica que foi julgada no Supremo. Espero que as contribuições que eu tenha hoje sejam não só positivas, como sejam claras, porque a matéria é difícil, então a gente vai procurar ser o menos de tecnicismo assim, possível e o mais claro possível para que vocês tenham fundamentos assim do que está bem claro para poder acompanhar a questão. Bom, muito obrigado. Vocês veem aqui algumas outras pessoas, são pessoas das nossas equipes aqui, de cada um de nós que estamos participando, que vão nos dar apoio aí.
Eu quero agradecer muito aqui, primeiro, ao Anderson, né, aí por ter topado essa discussão difícil, né, Anderson, e a ANCAT, né, por ter sido parceira aqui na promoção desse evento. A gente costuma fazer muitos eventos juntos, a Pragma e a ANCAT, eventos importantes para a cadeia, né, da reciclagem. Agradecer a Gabriela, né, desde do primeiro momento aí da decisão, a gente foi vendo, tentando entender. Eu procurei a Gabriela até para tentar entender do lado de como a indústria estava vendo, e como sempre fui muito bem recebido, e a gente conversou e me ajudou também a elucidar muitas coisas. Acho que a Gabriela vai nos ajudar muito aqui também nesse debate sobre o que representa para a cadeia isso que nós vamos debater. A Aline, que assumiu, né, o tema aí como assessoria jurídica da ANCAT, lá pelo VMCA, e, né, era um tema que já veio com a decisão. Ela e o Flávio, com o apoio da Laura, pegaram e têm nos ajudado, né, a elucidar o que é esse tema, do que nós estamos falando, né? E ao Dr. Roberto, que, né, eu tive o privilégio, algumas semanas atrás, de ter uma aula gratuita com ele, né? Agregou muito conhecimento aqui para mim, Dr. Roberto, e temos o privilégio agora de poder também contar com a sua participação, que vai nos ajudar. Bom, eu vou seguir aqui. O meu pai sempre dizia, né, que a gente tem que seguir o conselho dos mais velhos, então eu vou seguir o conselho do Dr. Roberto aqui, né, e vou tentar ser bem objetivo aqui para passar a bola para vocês, né? Então, primeiro, nós vamos conversar hoje aqui sobre uma decisão do STF, né, que se refere a uma discussão que havia na Corte a respeito da possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS pelas empresas que adquiriam matéria-prima reciclável, né? À época, eu, como consultor da ANCAT, né, junto com a VMCA, que faz a assessoria jurídica, nós fomos procurados pelo escritório do Dr. Roberto, que nos trouxe, né, a importância desse tema e a necessidade de que pudéssemos conversar e pensar juntos como poderíamos fortalecer uma luta que era basicamente que a indústria da reciclagem tivesse as mesmas condições na aquisição da matéria-prima reciclável que quem adquire matéria-prima virgem tem, né? Então, isso para nós, desde a época, inclusive, em que a lei foi aprovada, né, a 11.196, que foi em 2005, né, a gente já, tanto eu quanto o Diogo, à época que estava à frente dessa matéria pela ANCAT, lá, desde a época já nos conhecíamos, a gente entendia que aquilo que o artigo 47 dessa lei trazia, dessa impossibilidade de apuração de créditos para quem adquiria matéria-prima reciclável, que não era uma medida saudável para o setor, né? E muitas vezes, ao longo desses anos, inclusive, dizíamos que, né, o mínimo que se queria era que houvesse igualdade de condições no mercado dos que compravam matéria-prima reciclável em relação àqueles que compravam matéria-prima virgem. Mas que, na nossa opinião, o ideal era que quem utiliza matéria-prima reciclável tenha melhores condições do que aqueles que utilizam matéria-prima virgem. Então, isso, para nós, quando recebemos essa informação e levamos à direção da ANCAT o tema, né, e eu vou me reportar algumas vezes aqui o Diogo, porque eu acho que o próprio voto do ministro Gilmar Mendes faz uma homenagem ao Dr. Diogo pela importância da contribuição dele no processo, né? Então, nós imediatamente entendemos como correto o pleito, né, porque para nós não era novo,
e imediatamente levamos à direção da ANCAT, e a ANCAT, como não poderia ser diferente, né, que é uma instituição que, né, tem feito uma verdadeira revolução no processo de organização dos catadores no país, que tem defendido a questão ambiental, que tem defendido a inclusão social, né, e junto conosco, inclusive, nós temos dito juntos que a cadeia da reciclagem é uma cadeia que tem um potencial de colaboração para a economia do país fantástico, e que, na nossa visão, a gente não explora, no bom sentido, tudo que a gente pode explorar. Então, à medida que a gente cria uma condição melhor para quem atua na cadeia, para quem trabalha com matéria-prima reciclável, na nossa visão, isso estimula o mercado, né? Foi isso que motivou a ANCAT não a entrar com a ação, porque não foi ela que entrou, né? E o doutor Roberto vai explicar um pouco melhor isso, mas entrar na condição de amicus curiae, né? O amigo da corte, aquele que pode opinar sobre o processo. E foi isso que a ANCAT fez. A ANCAT opinou sobre o processo, trabalhamos juntos, à época, eu e o doutor Diogo, na construção do parecer, e o doutor Diogo fez a sustentação oral, que defendia basicamente que fosse dada, então, a possibilidade da indústria que adquire material reciclável poder também se utilizar dos créditos de PIS/COFINS. A decisão, por consequência, anulou um segundo artigo, e que aí falava de que, a partir de então, quem vende a matéria-prima, ou reciclável, né, teria incidência de recolhimento de PIS/COFINS. Então, esse é o assunto que nós estamos debatendo, e a nossa visão, basicamente, sempre foi, mesmo que de um lado ou de outro possa haver alguma mudança na tributação, a cadeia como um todo ganha, porque a demanda por materiais recicláveis aumenta. E aí é a dinâmica do mercado que vai fazer com que os preços vão se colocando em quer dizer, no seu devido lugar. A gente passou agora, a Gabriela sabe disso, acompanha o setor, a gente passou agora por um aumento de preço do material muito grande, né? A gente viu, né, Anderson, para alguns materiais, valores que a gente não tinha visto ainda, né? Nos surpreendeu mesmo. Parece que agora está começando a voltar para um equilíbrio. Então, eu quero terminar dizendo isso e poder contar com a colaboração de vocês aqui, que é o seguinte, não é uma decisão do STF, quero que vocês me corrijam se eu estiver errado nisso, mas, ao meu ver, não é uma decisão do STF que vai determinar quanto se paga a mais ou menos. O que determina isso é a dinâmica do mercado. Na nossa visão, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ajuda a cadeia da reciclagem e estimula um setor econômico extremamente estratégico para o país. Então, eu termino dizendo isso, quero passar de imediato para o Anderson, né? Para o doutor Roberto, que vai primeiro nos trazer o contexto desse processo, depois nós vamos ouvir a doutora Aline, que vai falar da entrada da ANCAT como amicus curiae e o que foi que a ANCAT defendeu nesse processo. Depois vamos ouvir o Anderson, né, falando um pouco dessa perspectiva do olhar também dos catadores e como se sente hoje a repercussão dessa decisão. E, por fim, a gente vai ouvir, então, a Gabriela, que vai nos trazer um pouco esse olhar da indústria. Vamos, obviamente, aqueles que tiverem questionamentos, perguntas, podem fazer aqui pelo chat. A gente vai tentar trazer para os nossos painelistas as questões que vocês levantarem e, na medida do possível, a gente vai tentar responder a todas. Então, doutor Roberto, cada um vai ter 10 minutos para poder fazer a sua fala. Se tiver que passar um pouquinho, não tem problema. Acho que essa é uma tarde em que a gente precisa de muita informação para poder estar melhor preparado para enfrentar esse assunto. Pois não. Eu vou tentar evitar qualquer coisa hipertécnica e tal, que tem muitas nessa questão. Se houver alguma pergunta depois, estou preparado a responder as bem técnicas, mas vou procurar ficar
no conteúdo da decisão, o que ela significa para cada parte envolvida, não é? Então, essa é uma discussão que foi levada adiante por indústrias do ramo, porque são as indústrias, basicamente, que recolhem o tributo no sistema que foi criado por uma lei especial de 2005, que é 11.196, e que é uma lei que fez uma coisa muito curiosa. Ela pegou do Sistema Geral de Recolhimento de PIS e COFINS, que é um sistema já complicado, e fez um recorte. Falou, olha, este pedacinho aqui vai ter um regime especial. E o pedacinho é precisamente todo reciclável. A lei é hiperespecífica, ela fala de aparas de papel, sucata de ferro, zinco, cobre, de vidro, de plástico. É precisamente a reciclagem, foi o recorte que a lei fez para dizer aqui vai funcionar diferente. Muito bem. Esse diferente tinha uma carinha até de que ele tirava com uma mão e devolvia com a outra. São os artigos 47 e 48 da lei. Então, aparentemente, o 47 tirava do contribuinte, punha um peso, e o 48 amenizava, tirava esse peso, como se ela fosse ficar neutra, como se fosse ficar igual ao tratamento de todo mundo. Mas, na verdade, como o COFINS e PIS são tributos de extrema complexidade, quem fez isso não percebeu que ele achava que ia dar uma neutralidade e não deu. Ele acabou tirando com uma mão e não devolvendo com a outra. Com a outra, ele devolvia em alguns casos. Então, na maioria dos casos, ficou mais pesado. E, para a gente simplificar as contas, a gente pode dizer que ficou 5,6% mais caro na maioria dos casos. Podia ficar até um pouco mais caro do que isso, e, em alguns casos, custava zero. Tá? Quando o Supremo vem e, a nosso pedido, ele retira os dois artigos do mundo, ele retira o 47 e o 48, ele retira o recorte em si. Sabe? Aquele tratamento diferente que tinha para reciclado não tem mais. Agora vai ser tratado igual ao de todo mundo. E o que significa em termos de valor para a cadeia é que a cadeia de reciclagem ficou 5,6% mais barata no conjunto das operações, ou na grande maioria das operações. Em algumas vai ficar igual, especialmente na grande empresa. Então, vamos imaginar uma empresa que produz sucata de aço em quantidade e que vende para a indústria que produz aço direto, sem qualquer tipo de intermediação. Nesse caso, fica igual, não houve mudança. E por que tem gente dizendo, puxa, teve mudança e ficou pior para mim? Porque o artigo que, digamos, devolvia, ele dizia, olha, essa venda aqui não vai dar crédito para a indústria, mas também você não vai ter que pagar. O que mudou agora? Agora mudou que ficou igual ao de todo mundo. Quem compra e vende sabonete, quem compra e vende automóvel, quem faz o que for, tem um regime de PIS e COFINS. E hoje, o setor de reciclagem tem esse mesmo regime, igual ao de todo mundo. Então, de maneira geral, todo mundo recolhe e cada um recolhe de acordo com o seu tamanho. O que está no simples, recolhe com o tamanho do simples, o que está no presumido, recolhe com o tamanho do presumido e com a sua alíquota, e o que está no lucro real, que, via de regra, é a empresa grande, recolhe como empresa grande. Ficou igual ao de todo mundo. Ah, mas aquele cara que estava no presumido e tal, ele não recolhia nada. Sim, ele não recolhia nada e agora vai passar a recolher. Eu tenho cliente aparista também de papel e que levou esse susto, assim, disse, puxa, mas agora eu vou ter que recolher. E, na hora que eu expliquei para ele, ficou claro que ele vai ter que recolher, mas, a partir de agora, a nota fiscal dele representa 9,25% de desconto no COFINS e PIS
que a indústria que compra dele vai pagar. Então, a nota dele ficou um pouco mais cara, porque ele vai ter que pagar 3,65 de imposto, só que o que ela vale ficou 9,25 mais valiosa. Então, a nota dele, que era de 100, ele não recolhia nada de COFINS e PIS. Agora, ele vai ter que recolher 3,65, o custo da nota dele é 103,65. Só que o papel que ele vendia, a para, vamos imaginar que é a para de papel, valia R$100, e agora ela vale R$ 109,25 para o comprador. O comprador compra 100 de papel e 9,25 de crédito. A diferença entre um valor e o outro é que são os 5,60. Agora, quem é que vai ficar com os 5,60? Se é a indústria, se é o aparista, se é a cooperativa, ou se é o reciclador, o catador, isso é o aspecto que o Dione... que é o aspecto que nós não sabemos, tá? E não nos compete, aqueles que mexem com as leis e tal, dizer quem é que vai ficar com o resultado de um dinheiro que está no mercado. O mercado é que vai ter que se ajustar e ajustar as suas margens. O que nós podemos dizer de positivo, e especialmente para afastar o medo daqueles que disseram, nossa, mas agora tem problema, porque tem gente que não recolhia, vai ter que recolher agora. O que eu posso dizer é o seguinte, onde está sobrando 5,60% na operação, não dá para reclamar, porque é dinheiro que entrou no ciclo. Essa cadeia de reciclagem ela está 5,60% mais barata. Então, isso vai ter que trazer benefício para a cadeia inteira. Exatamente quanto para cada um, não sei, mas na expressão de um outro cliente que trabalha no mercado de vocês, um reciclador de plástico, ele diz, bom, agora o caminhão está carregado e ele precisa rodar uns quilômetrozinhos para balançar um pouco e a mercadoria se assentar ali e cada um encontrar o seu lugar. Ele, na visão dele, é isso que vai acontecer. Agora, isso só pode ser benéfico para o setor. Por quê? Porque o setor ficou mais barato do ponto de vista tributário. Um outro aspecto que tem a ver com coisa técnica e tal, é que um outro cliente também da área de papel me comentou que disse que os aparistas, no caso aí era uma indústria, né? Os aparistas que vendem para ele, no primeiro momento, ficaram até meio bravos e assustados, porque alguém disse a eles que eles iam ter que olhar os últimos 5 anos de tudo que eles não recolheram de PIS e COFINS, iam ter que recolher, que o fisco ia cobrar isto. E posso afirmar a vocês, com toda tranquilidade, que isto simplesmente não é verdade. Ninguém vai ter que recolher 5 anos para trás de jeito nenhum. Não existe a menor chance disso acontecer, porque essa legislação que deixou de existir, ela dizia que os aparistas, as cooperativas e tudo, tinham o recolhimento desse tributo suspenso. E o suspenso quer dizer o seguinte, eu não recolho, quem recolhe é a pessoa seguinte que está na cadeia. Então, o recolhimento não foi dispensado, ele foi só adiado. Então, o reciclador não recolhe, vende para o aparista e o aparista vende para a indústria. Só um instantinho. No sistema anterior, o aparista não recolhia e a indústria tinha que recolher. Então, o peso da cadeia ficava todo concentrado na indústria. A indústria não recebia crédito algum e tinha que recolher sobre a totalidade dos movimentos com alíquota de 9,25. E isso significa que o aparista não recolheu, mas a indústria recolheu. O que é que o fisco tem para cobrar com relação aos últimos 5 anos? Nada, porque ele já recebeu. E se ele não recebeu,
ele não recebeu da indústria. E ele tem legitimidade para cobrar de quem? Da indústria, que vai poder se defender, inclusive agora com o precedente. Mas o fisco cobraria de quem? Da indústria. E a indústria vai se defender e pronto. Isto não é problema para a parista ou para a cooperativa. Ninguém vai ter que recolher 5 anos de COFINS e PIS por causa dessa decisão. Que eu tenho entendido, o grande susto que alguns levaram foi este, e posso afirmar com tranquilidade que esse susto foi sustinho à toa, não tem fundamento, não tem motivo para achar que vai ter que recolher. Então, com isso, eu acho que eu consegui fazer um certo resumo, e o que eu queria destacar é isso: a cadeia é beneficiada num valor razoável, vai ter que se ajustar um pouco o mercado em termos de preços, os preços vão ter que ser realinhados em função dessa nova realidade de tributação, mas é uma tributação que coloca a reciclagem com a mesma tributação do material de extração e que corrige uma coisa que era absurdíssima, não é? Como é que a tributação do reciclado, que é ambientalmente adequada e mais adequada do que a extração, sem dúvida alguma, podia ter uma tributação maior do que a da extração. Isso era um absurdo muito grande da legislação, que agora foi afastado e que vai dar uma margem maior dentro da mesma cadeia e que, portanto, não traz prejuízo a nenhuma das partes. Vai trazer uma adequação e apenas isso. Tá? Eu acho que fiquei nos 10 minutos. Foi pontual, doutor Roberto. Obrigado, acho que os seus esclarecimentos aqui vão nos ajudar muito. Só vou fazer um registro aqui, eu acabei esquecendo de fazer no início, era para estar aqui conosco o Carioca, né, que é quem está à frente aí das centrais de triagem do município de São Paulo, né, acho que muitos aqui que estão participando conhecem, né? Conversei com o Carioca ontem, infelizmente ele testou positivo para a Covid e aí ele está bem, enfim, né, para quem o conhece, mas a gente acabou achando melhor ele ficar quieto lá, porque a gente não pode brincar com esse negócio. Então, ele, de qualquer forma, pediu que eu passasse aqui as desculpas dele para todo mundo que viu o convite, que veio, né, e o compromisso dele de estar aqui conosco numa outra oportunidade. Então, é isso. Aline. Oi. Bom, é isso, né? Estou aqui também, não posso deixar de falar que estou com a tarefa impossível de substituir o insubstituível, né? Então, sem dúvida, essa conversa seria feita com o Diogo, mas espero poder, ao máximo, vou dar o meu melhor aqui para poder contribuir e poder, enfim, né, falar um pouco melhor aqui, um pouco melhor desse caso. Bom, acho que primeiro ponto, eu estou dividindo a minha fala aqui em 3 pontos que eu vou abordar, tá? Acho que um primeiro de como que a ANCAT participou desse processo, um segundo ponto de por que participou, e aí tem a ver exatamente com o que era a discussão e com o que vocês já apontaram aqui, e um terceiro de como é que a gente compreende e o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Acho que o primeiro ponto de entender, então, como é que a gente participou, né? Estou chamando a gente aqui porque, enfim, o VMCA estava ali representando a ANCAT nessa ação, né? O que a gente participou com o tal do amicus curiae, né? O que significa isso, né? O famoso, na nossa tradução, seria o amigo da corte. O STF, assim como outras instâncias do poder público nos últimos tempos, passou a adotar instrumentos de participação da sociedade nas suas decisões, né? Então, a gente vê isso, por exemplo, com audiências públicas, né? Quando são feitas audiências públicas para que as pessoas possam participar, contribuir, fazer seus apontamentos, mas também tem um outro instrumento para participar, aqui no caso, né, das ações judiciais, que é esse amigo da corte.
quem pode entrar ali como amigo da corte? Podem entrar terceiros que não são os terceiros que não são as partes envolvidas diretamente na controvérsia, mas que têm um acúmulo, uma reflexão sobre o tema e que podem trazer subsídios para a decisão que o STF vai tomar. Né? Então, foi justamente essa a participação da ANCAT nessa ação, né? Por ela ter aí, representar um determinado setor, ter um histórico de atuação, faria todo sentido, quando a gente está falando de uma discussão da cadeia, né, de material reciclável, faria todo sentido que a ANCAT participasse, assim como poderiam ter participado outras entidades, né, representativas de setores que atuam nessa cadeia, e como aconteceu, né? Enfim, tem outros casos aí de amigos da corte que foram apresentados nesse caso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né, aqui para entender qual foi exatamente o lugar dessa participação. O que foi essa participação? Né? A participação foi justamente para defender esse tratamento tributário, no mínimo equivalente para os materiais recicláveis, né? Então, como o Dr. Roberto explicou aqui, o Johnny explicou muito bem, a gente estava antes numa situação dos materiais recicláveis não terem o mesmo tratamento de quando eles são utilizados, né? São utilizados como insumos, não terem o mesmo tratamento tributário, toda a cadeia, né, de uso do material reciclável não tem um tratamento tributário semelhante ao uso, a cadeia que utiliza material extraído diretamente da natureza. E o que significava esse tratamento? Um tratamento que desfavorecia o material reciclável, ou seja, desfavorecia como? Tributando mais a cadeia de uso do material reciclável. Né? Então, se você, né, a tendência é que se existe uma tributação maior sobre a cadeia, é que aquele material e o uso daquele insumo seja desincentivado, né? Justamente geralmente quando a gente quer discutir benefícios fiscais para determinados produtos, para determinadas cadeias, uma forma que a gente discute é justamente de ser menos tributado. O que então essa decisão e por que era defendido então? Acabar com o artigo, ou melhor, né, declarar a inconstitucionalidade aí do artigo 47, e esse foi o ponto de defesa, né, especificamente sobre o artigo 47, porque ele é o artigo que inviabilizava o uso dos créditos para quando se fazia uso de insumo de material reciclável. Né? Tipo, esses créditos não podiam ser utilizados quando a gente estava falando de uso de insumo de material reciclável. E o que acontece agora com essa decisão é que justamente agora vai poder utilizar esses créditos. E qual é o reflexo? O reflexo é um tratamento tributário, né, aí semelhante, hoje como está, né, seria semelhante, como o Dr. Roberto explicou muito bem, a outros insumos, né, ao que está acontecendo com outras cadeias de produção. Isso, assim... se a gente fica pensando, se a gente fosse conversar com outras cadeias produtivas, né, com pessoas, com atores, aí, agentes que estão envolvidos em outras cadeias, e perguntasse, você gostaria que a sua cadeia fosse menos tributada? Eu acho que seria muito difícil ter uma resposta de não. Acho que a tendência é sempre ser responder, queria que a minha cadeia fosse menos tributada, porque se a cadeia vai ser menos tributada, a gente está falando aqui de um produto, né, do uso desse produto mais barato no final, né? Assim, o custo dele no final vai ser menor, porque vai recair uma carga tributária sobre ele mais baixa. Então, essa era a discussão, né, de inconstitucionalidade do artigo 47, e isso que foi defendido, a inconstitucionalidade do artigo 47. Acabou, e daí já entrando aqui no meu terceiro ponto, né, de entender a decisão, acabou que a decisão entendeu a inconstitucionalidade do 47 e do 48. O que isso significa? Isso significa, né, que a gente está, então, agora nas mesmas condições. Né? Estamos aqui, o material reciclável está disputando, ou melhor, não está mais, né, ele está sendo tratado tributariamente da mesma forma que a matéria-prima extraída diretamente da natureza. Né? Um tratamento aqui igual. No entanto, acho que faz sentido, né, todo sentido, e justamente essa é também uma motivação de estar nessa discussão, que a gente
fale de um estímulo a ao uso desse tipo de material, e nesse sentido até um tratamento tributário mais benéfico, né? Se a gente se a gente quer construir um país ambientalmente mais sustentável, né, que utilize mais matérias recicladas, né, e menos extração direta, e acho que é um caminho que não é só, né, o Brasil que deveria estar trilhando, mas outros países também, a gente está falando, então, de um estímulo ao uso, ao uso desse tipo de material, do material reciclável, em detrimento dos materiais que são virgens, enfim, que são extraídos diretamente, né? Porque vai ter menos impacto ambiental, porque a gente vai usar o que seria, né, o que seria descartado, a gente vai reutilizar, enfim. Então, faz todo sentido que o uso desse material seja estimulado e seja incentivado. E aí, acho que também, né, faz sentido a gente defender um tratamento tributário mais benéfico para essa cadeia. E aí, aqui estou dizendo isso por quê? Porque acho muito razoável, e acho que a gente tem que defender, que o artigo 48 seja mantido, né? Porque se o artigo 48 for mantido, a gente está falando aí sim da cadeia de material reciclável está sendo mais beneficiada, né? O que acontecia é que antes a gente estava aqui, sendo tratado desigual e de forma mais tributada. Agora a gente chegou nesse patamar que a gente está igual aqui com a matéria-prima extraída diretamente da natureza. E agora acho que a gente pode discutir, né, de ser ainda mais benéfico esse tratamento. Então, enfim, acho que tem uma, né, essa decisão, é importante também, acho que falar aqui, Johnny, a decisão do STF ainda não foi publicada, né? Então, apesar de a gente estar falando um pouco no passado, fica mais fácil a gente falar como era, como vai ficar, mas ainda nem foi publicada. Então, de fato, ainda ela nem está, né, vigente, digamos assim, ela não deveria estar sendo aplicada. A gente precisa esperar ainda essa decisão ser publicada. E aí, com a decisão publicada, a gente pensar o que pode ser feito e se, né, discutir alguma possibilidade de manter o artigo 48, que não teve lá atrás, e não só pela ANCAT, mas, enfim, mesmo por outros atores, não teve a inconstitucionalidade defendida lá atrás, né? A questão central era o artigo 47. Mas acho que é isso aqui para... Estou vendo que falta 20 segundos para o meu tempo, para eu me manter aqui nos meus 10 minutos, e depois eu posso falar um pouquinho mais. Obrigada. Excelente, Aline. Obrigado. Eu acho que ajudou a elucidar mais alguns pontos aqui. E obrigado pela pontualidade também. Anderson. Bom, Johnny, falar aí logo após o Dr. Roberto e a Aline, né? Vou aqui no ponto aqui que talvez assim, nesse momento aqui que eu sei que tem vários catadores, inclusive, Johnny, muito atentos aí ao esse webinar. Primeiro, trazer um aspecto aí de tranquilidade para todos esses catadores, né? De que a ANCAT, como instituição formada e dirigida por catadores e que defende a categoria com unhas e dentes, por óbvio que, primeiro, né, como já foi dito aqui, a ação não foi proposta pela ANCAT, ela participou da ação como amigo da corte, né? Essa é a linguagem utilizada, e que nesse momento aqui a ANCAT, por óbvio, é favorável ao artigo 47 ser declarado inconstitucional. Isso, da parte da ANCAT, já está mais do que superado e defendemos, sim, a inconstitucionalidade do artigo 47. No nosso entendimento, poderia ser melhor ainda se mantido o artigo 48, como a Aline bem disse aqui. Mas eu queria também não deixar passar, Johnny, porque tem um aspecto aí que uma decisão dessa, né? Primeiro que ela traz os catadores aí para o diálogo direto com aqueles que, por vezes,
não dialogam muito assim de maneira franca, né, com a gente, né? Então, abre-se um caminho de diálogo e a ANCAT preza muito por isso e vai continuar nesse caminho, né? Então, coloca novamente aí os catadores como atores essenciais e importantes dessa cadeia da reciclagem. E vou mais além, Johnny, uma decisão dessa, como a Aline disse aqui, o Dr. Roberto também, que visa incentivar ainda mais a cadeia da reciclagem, né? E aí, quando você fala em utilização pela indústria de materiais recicláveis, né? E não daqueles de origem extrativista, você suscita vários assuntos, né? Que é caro para nós, catadores, também, ainda mais nesses momentos delicados onde se pensam em rotas tecnológicas, né? Que muitas vezes a gente precisa dialogar profundamente, né? Então, quando você tem uma decisão dessa, vindo da Suprema Corte, que contempla e privilegia ainda mais a recuperação dessas embalagens para o retorno para o ciclo produtivo, no nosso entendimento, isso já é, por si só, muito bom. Você traz o aspecto da importância, inclusive, do nosso trabalho como atores primários, essenciais na recuperação de tudo isso aqui que é tema hoje, né, da cadeia da reciclagem. A gente vai lá, primariamente, recolher essas embalagens e alimentam tanto a cadeia do meio, quanto também a cadeia final, que é a indústria, né? Passa por nossa mão tudo isso. Então, é de extremo interesse nosso. E aí eu falo nesse sentido para tranquilizar as cooperativas, inclusive até num aspecto aí que a Aline trouxe, que a gente, como dialoga com cooperativas aí Brasil afora, né? O que não pode acontecer, Johnny, é assim, né? A gente se perder no diálogo nessa pauta e aí, de repente, acontecer fatores que a gente, nesse momento aqui, não há de concordar. Exemplo disso é, imediatamente após a decisão do STF, 2 dias depois, tinham lá cooperativas, organizações de catadores recebendo ligações de que o preço iria cair em decorrência da decisão do STF, que nem um acórdão foi publicado ainda. Então, assim, muita calma nesse momento, vamos saber dialogar, mas vamos ser franco no diálogo. A gente não é especialista na área tributária, até porque é de uma complexidade muito grande, mas o mínimo a gente consegue compreender, até porque a gente tem uma equipe jurídica que acompanha a ANCAT, que nos norteia, inclusive na tomada de decisões que são feitas muitas vezes em conjunto com essa assessoria, né? Então, assim, não há nesse momento aqui de imaginar que a cadeia vai declinar e aí vai arrebentar na onde a corda é mais fraca, que, digamos, é lá nos catadores. Então, vamos ter muita calma nesse momento e eu peço, a gente é do diálogo, vai continuar dialogando, eu acho que é uma abertura grande também para a gente sentar e colocar o nosso posicionamento enquanto categoria de trabalho, né, nessa cadeia da reciclagem, mas delibera muito cuidado nesse momento, principalmente no tocante a essa iniciativa de repente, jogar tudo isso no nosso colo, né? Eu acho que isso não seria tão legal assim. E pegando o gancho aqui do Dr. Roberto, eu também, fazendo uma pequena leitura, né? O espaço a gente tem que ocupar agora enquanto catadores mesmo, de verdade, porque assim, a cadeia, aí é uma questão assim, né? De cunho pessoal meu, mas é uma questão matemática, né? A cadeia, óbvio, que vai ficar mais barata. Agora, como bem disse o Dr. Roberto e até mesmo o Johnny, isso é uma questão de posicionamento de mercado. O que não se pode entender é que, se a cadeia lá no final, na indústria, fica mais barato 5, alguma coisa, e aquele que até então não pagava PIS e COFINS e começar a pagar 3,65, mas quando ele for vender, a indústria pode ter o crédito lá de 9,25, obviamente que está provado que a cadeia está mais barata. Então, esse reposicionamento até nosso, enquanto cooperativas, organizações, e é por isso que eu prezo aqui pelo diálogo franco, né?
A ANCAT, o papel dela, você pode ter certeza absoluta, Johnny e demais companheiros aqui de mesa, é que a ANCAT vai profundamente dialogar tudo sobre isso aí, porque uma decisão dessa, se tratada de uma maneira não adequada, aí sim vai gerar um impacto negativo para nós. Ora, a ANCAT é defensora de que a cadeia extrativista e a cadeia do reciclável tenham o mesmo tratamento. O que o STF fez foi corrigir essa distorção que havia no artigo 47. A gente é a favor disso. Essa distorção no mundo real hoje, onde vários países tratam com zelo a questão ambiental, a questão de recuperação de matéria-prima para não ir lá na matéria virgem, né? Por óbvio que é uma distorção descabida, né? Onde já se viu você privilegiar a cadeia extrativista em decorrência da cadeia que recupera e não extrai da natureza. Então, obviamente que a gente é favorável a isso. Agora, no aspecto do artigo 48, a ANCAT, obviamente com sua assessoria, dialogando com outros também, atores aí, vai buscar a melhor estratégia, a melhor definição para que, se o 47 na nossa avaliação foi bom, ser declarado inconstitucional, poderia ser melhor ainda se mantido o artigo 48. O posicionamento da ANCAT nesse momento é esse, e ressalto aqui que, de maneira bastante profunda, a gente vai fazer chegar isso aí nas organizações de catadores, porque a ANCAT, obviamente, defende os interesses dos catadores nesse processo, nessa cadeia da reciclagem. Muito bom, Anderson, obrigado, viu? Foi mais do que pontual, chegou antes do tempo previsto. Acho que você traz um tema que é muito importante, Anderson, de fato. A gente vê aí começarem a surgir novas tecnologias que colocam em segundo plano e não privilegiam a recuperação e a reciclagem do material, né? Então, esse é um tremendo estímulo para a cadeia ainda para crescer mais. A gente tem muito a crescer ainda no Brasil, embora tenhamos alguns índices bem expressivos, a depender do tipo de material, mas temos muito a crescer e essa decisão, de fato, ajuda nesse sentido. Então, vou passar de imediato agora para a Gabriela, que vai trazer um olhar de quem também está vendo a cadeia de uma outra posição, e acho que vai nos ajudar muito aqui também a qualificar o nosso debate. Gabriela, por favor. Obrigada, Johnny. Anderson, obrigada aí por todo o esclarecimento, doutor Roberto, doutora Aline. Também nós aqui, né, na indústria, também fomos estudar toda essa resolução, essa decisão do Supremo, né? Então, eu começaria de uma forma simples, dizendo assim, hoje, no mercado de embalagens de papel ondulado, portanto, que passa pela mão da indústria na fabricação de papéis, 70% do que nós consumimos do mercado é de fibra reciclável. 70% do material que vai ser usado nas embalagens que vão para o mercado são fibras recicláveis. Então, essa decisão da inconstitucionalidade do artigo 47, mesmo ainda tendo dada a decisão de carregar o artigo 48, nos incentiva muito mais, nesse momento, a ampliar essa cadeia, né? Então, hoje, os investimentos, essa tecnologia que traz aí cada vez mais melhor material, melhor fibra para dentro da nossa cadeia, com essa redução de custo através dessa tributação, só vai nos incentivar muito mais a ampliar esse processo. Então, a gente vê muito bem, de forma muito positiva, essa decisão do Supremo e o apoio aí da ANCAT, dos catadores, e que deve ser o mesmo de toda a cadeia, né? Com relação à preocupação toda que a gente tem visto aqui, eu conversei com diversas empresas fabricantes de papéis, lembrando que nós somos uma associação, né? Nós organizamos os entendimentos, nós não atuamos em mercado, a gente entende que o valor do material a ser reciclado, ele é em função do momento de uma oferta e demanda, né? Então,
como diz o Johnny, né, nós temos passado nos últimos, pelo menos um ano, mais de um ano aí, com crescimentos relevantes no valor desse material, e a indústria necessita dele. Eu estou dizendo que a base da nossa indústria ela é dependente dessa fibra reciclada, né? E nós acatamos essa oferta de mercado, porque a gente tinha demanda dela, e os preços foram sendo reajustados e repassados a essa cadeia, né? Então, junto a esses representantes dessas empresas, o entendimento que me foi dado é que a decisão do Supremo traz uma tributação para esse material. E a empresa cumpridora dos seus deveres vai acatar da mesma forma essa tributação, assim como a indústria de fabricação de papel já é tributada, né? Então, a indústria de papel, mesmo não tendo esse benefício, pagava os seus tributos. Então, uma vez decidido qual é o preço do mercado dessas aparas, desse material a ser reciclado, você tem depois em cima dela uma tributação. Então, o que eu falei, eu conversei anteriormente com o Johnny, assim, a gente não deve misturar a lei da oferta e procura, né? Nesse momento em especial, a gente tem tido realmente uma estabilidade no preço desse material, com algum viés de baixa. Ele pode acontecer de reduzir, porque é mercado, como pode voltar a crescer. Então, isolando essa questão da negociação do preço do material, o nosso entendimento é que sobre ele a gente vai ter que aplicar a tributação, né? Quer dizer, nós vamos receber essa tributação e vamos nos creditar dela, trazendo aí esse cenário aí de maior competitividade ao nosso setor. Então, eu sei que tem inúmeras dúvidas, como nós também temos, no funcionamento dessa complexidade de tributação, né? Tipo da empresa, lucro real, lucro presumido, simples. Então, simples nacional tem uma complexidade, mas eu tenho certeza que todos os escritórios aí que estão nos apoiando, tanto na indústria, como junto aos catadores, como aos aparistas, elas serão esclarecidas, e Anderson, você tem razão. A gente conversando, né, dessa forma aberta, tirando as dúvidas, a gente desmonta esse monstro que a gente está vendo sendo criado, né? Quando a decisão do Supremo ela foi super benéfica para nós, né, para a nossa cadeia. Então, a gente está criando um monstro em cima de uma solução benéfica. Tomara que a doutora Aline consiga aí, que a gente consiga ter a retomada aí do artigo 48, para ser melhor ainda. Mas vamos juntos desmontar isso, que eu acho que desta forma o mercado vai se acomodar, as pessoas vão se entender, como foi o doutor Roberto que falou do caminhãozinho, elas vão se acomodar, o Johnny, e a gente vai conseguir voltar a se dedicar àquilo que é mais importante, que é o crescimento da nossa cadeia, né? Eu, quando estive aqui com vocês, logo no início lá da pandemia, falei, puxa vida, né? O reconhecimento da nossa indústria, da importância, da funcionalidade, da representatividade do trabalho dos catadores do nosso setor, ela foi de fato percebida, realmente, eu estou falando claramente, ela foi de fato percebida no mês de abril de 2020. A gente não se dava conta de quão importante essa entidade, esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras era importante na nossa cadeia aí de fabricação de embalagens de base reciclada, né? Então, vamos nos tranquilizar, vamos deixar os advogados resolverem essa questão lá no Supremo, vamos torcer por eles que tenham um benefício maior, e se não tiver lá para frente, a gente volta a buscar, né, doutor Roberto, um benefício maior, ganhar uma batalha por vez, eu acho que essa é a regra, né? Ganhamos uma batalha, vamos ganhar mais uma batalha, uma por vez, e fazer com que a gente seja cada vez mais relevante na cadeia de papéis com material reciclado. Gabriela, obrigado. Acho importante ouvir isso de você, que representa um setor da indústria, né? Era a nossa percepção desde o início, como eu falei, né? A gente, para quem não conhece aqui, a gente falou algumas vezes aqui do Dr. Diogo. O Dr. Diogo era do VMCA Advogados, era quem representava
a ANCAT, era um amigo nosso, amigo dos catadores de muitos anos, foi quem fez a sustentação oral junto ao STF, né, na condição de amicus curiae, e, infelizmente, no final do ano, nos deixou num acidente trágico e o ministro Gilmar Mendes, no voto, fez uma homenagem a ele, porque ele também era dos círculos de relações e conhecido do ministro Gilmar Mendes, então a gente falou dele em alguns momentos aqui, algumas pessoas perguntaram, então só para esclarecer de quem a gente está falando. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, quem quiser trazer outras, fica à vontade aí de colocar no chat. Eu vou ir passando aqui para vocês, conforme vem chegando. A gente tem mais uma horinha aqui, então talvez a gente termine um pouco antes, mas só tentar responder as questões. E aí, doutor Roberto, vieram algumas aqui que eu queria ver se o senhor conseguia nos ajudar a responder. Tá? Então, uma primeira pergunta, eu vou citar as 3 aqui, se precisar eu repito aí antes do final. Mas vieram 3 questões aqui importantes, doutor Roberto. Primeiro, se a aplicação da decisão do STF é imediata. Tá? A segunda pergunta diz o seguinte: se o aparista não precisa recolher o PIS de 5 anos para trás, o PIS/COFINS, a indústria vai conseguir se ressarcir de 5 anos para trás? Então, essa é a segunda pergunta. Tá? E a terceira é que, se quem adota o regime de lucro real, pode ter tributação mista de PIS e COFINS. Eu estou entendendo, talvez esteja falando de quem adota o lucro real no meio da cadeia e vende para a indústria que tem lucro real. Como ficaria essa situação? Foi isso que eu consegui entender da pergunta, doutor Roberto. O senhor me ajude aí. Ok. Já tirei do mundo, já. Só que eu prestei bastante atenção nas perguntas, mas já esqueci a primeira, porque eram 3. A primeira qual era mesmo? Os efeitos da decisão são imediatos. Claro. Olhe, os efeitos da decisão ocorrem a partir da publicação do acórdão. O acórdão não foi publicado ainda, o prazo regimental deles é de 60 dias para a publicação. O julgamento terminou em 7 de junho, então, em princípio, eles têm ali até perto de 7 de agosto para publicar. Eu acredito que a publicação vai acontecer um pouco antes. E, em princípio, já vai estar valendo isso, tá? A partir dessa publicação. Deve haver embaixo declaração, alguma coisa que vai retardar um pouco a finalização desse julgamento, mas a fixação da tese que são inconstitucionais os artigos 47 e 48 da Lei 11.196, em princípio vai estar operando já a partir dessa data. Né? Bom, depois a segunda pergunta era se tinha como recuperar, se a indústria tem como recuperar os 5 anos. Não é? Essa é uma questão curiosa, porque realmente parece uma coisa um tanto incoerente, porque se os aparistas não têm que pagar, pode a indústria recuperar? A resposta é sim, pode, mas isso vai depender de um processo e vai depender basicamente de se alguém vai levantar o problema, de se houve repercussão, se esse valor foi passado adiante na cadeia de consumo ou não, e entra em algumas coisas um pouquinho mais técnicas e tal, que não daria tempo de explicar, mas a gente pode responder que, em princípio, sim, a gente mesmo está dando entrada em algumas ações para novos clientes que querem buscar isto, e muitos estão procurando antecipar a entrada dessas discussões, porque existe a possibilidade do Supremo modular os efeitos. O que é modular os efeitos? O Supremo já decidiu, são inconstitucionais esses 2 artigos. Mas vejam, a gente está discutindo aqui, pois esses 2 artigos vigoraram durante 15 anos. A lei é de 2005, 16 anos, né? Quase 16 anos. E, para não ficar fazendo a brincadeira do banana boat, né, que
que você muda de entendimento, vai para lá, vai para cá, e quem está em cima da banana cai na água, né? E no passado já chegaram a dizer que o STJ era especialista em banana boat, né? Mas, para evitar isso, existe a possibilidade de que um tribunal superior desses diga, olha, o efeito disso daqui vai ocorrer somente de hoje em diante, da publicação do acórdão em diante, ou de 2 anos para cá. Eles têm essa liberdade. O Supremo tem usado muito pouco dessa liberdade, mas pode ser que utilize nesse caso, a gente nunca sabe. Quando eu digo muito pouco, é o histórico, e estamos falando do histórico de muitos anos. Mas, nesse passado recente, o Supremo tem usado mais disso. Então, voltando à pergunta original, pode a indústria recuperar esse valor? Sim, mas vamos imaginar que o Supremo diz, não, isso aqui vai valer somente da publicação em diante, ou ainda, da publicação em diante para todos aqueles que não entraram antes da publicação. Isto acontece também. A publicação é um divisor de águas. Então, em princípio, quem deu entrada em ação antes da publicação vai conseguir ter a sequência do processo, tá? Mas aqui estamos fazendo um exercíciozinho de bola de cristal. Eu acho que não vai haver modulação, acho que não vai haver modificação alguma na decisão. É a expectativa com que eu trabalho. Pela consistência dos votos, pelo número de votos, que foi muito grande, foi expressivo, e não me parece que vai haver muita modificação aí na decisão. E a terceira pergunta era a mais complicadinha delas, porque envolve Tem um complemento aqui, doutor Roberto, dizendo o seguinte, ó, que... deixa eu colocar aqui, ó. Que eu cliquei aqui no lugar errado. Mas o complemento é o seguinte, doutor Roberto, a tributação mista é poder recolher o PIS/COFINS no regime cumulativo e os outros impostos no regime não cumulativo. Se isso seria possível. Não, em princípio não existe, não é? Esses regimes eles são feitos mediante opção no começo do ano, né? Então, a empresa que pretende seguir o presumido, ela faz o primeiro recolhimento do ano, no começo do ano, pelo regime presumido, ela optou pelo presumido e vai seguir pelo menos aquele ano inteiro nesse regime. O que deve acontecer no mercado de reciclagem é uma reversão de uma tendência que havia de muitas empresas desse ramo passarem para o lucro real. Então, o que aconteceu foi, como existia essa legislação que causava esse custo maior para o reciclado, houve uma tendência de empresas desse ramo migrarem para o real, que em princípio é mais caro, mais difícil, mais oneroso para a empresa, e foram se encontrando maneiras de conviver dentro do real, de maneira a poder evitar esse custo superior que havia por conta dessa legislação. Com a retirada da legislação por inconstitucionalidade, eu acredito que isso vai ser revertido, vai ter muita gente que entrou no real e que vai sair dele, porque vai vir para o presumido, que tem margens relativamente altas para esse mercado, pode estar no presumido entidades até de faturamento de até 78 milhões ano, o que é considerável em termos de material reciclável. Então, eu acredito que essa tendência vai ser revertida, mas não vejo possibilidade de alguém ter um recolhimento misto, de ficar uma parte como lucro real, uma parte como presumido. O que vai acontecer vão ser rearranjos desse tipo. Alguns vão ter que pensar realmente qual é o melhor regime a partir de agora. E vão ficar na situação geral das empresas. A empresa que faz a extração
boa parte delas, elas não tinham esse problema, eles simplesmente tinham que optar de acordo com o seu faturamento, seu tamanho, a burocracia que quer ter, etc. E então as empresas do setor de reciclagem vão passar a funcionar com os mesmos parâmetros que os outros. É isso que deve acontecer. Obrigado, doutor Roberto. Aline, tem duas questões aqui que foram trazidas, que é o seguinte: primeiro, se a ANCAT vai recorrer, né, suscitando lá a constitucionalidade do artigo 48. Tá? E a segunda pergunta é se há alguma chance do artigo 48 voltar antes da publicação. Tá. Bom, respondendo à primeira, sim, a ANCAT vai entrar com embargos de declaração dessa decisão. Esse é o instrumento possível, né, já que a decisão aí foi tomada, uma decisão tomada, o que cabe depois, de alguma forma, para discutir alguma forma e rever ela, são os embargos de declaração. Mas a gente, enfim, isso só pode ser apresentado depois que, né, a decisão for publicada, então estamos aguardando essa publicação. Então, primeiro, sim, vai apresentar os embargos de declaração para poder discutir e pleitear a manutenção do 48. Sobre mudança do 48 antes da publicação, acho... vou falar impossível, muito improvável, porque a decisão, enfim, os votos, né, estão ali, já a gente conhece, né, ainda que sejam as minutas aí, não é a publicação final, mas acho muito difícil, ainda mais considerando esse contexto, todas as discussões que o STF tem enfrentado, acho que eles também têm bastante trabalho, então eu não acho que vai ser uma questão de voltar a revisar uma decisão que já foi tomada. Isso não significa que ela não pode ser revista depois com o instrumento correto, discutindo essa decisão, mas antes de publicar, muito difícil. Bom, Anderson, vieram duas questões aqui, acho que valia a pena você comentar. Uma, onde uma pergunta feita aqui questiona de qual o impacto especificamente que teria para os catadores, e a outra, de alguma forma, complementa, porque ela diz, não é nenhuma pergunta, é um comentário, né, que no entendimento da pessoa, inevitavelmente vai haver uma pressão para que o preço do material vendido pelos catadores diminua, né, seja reduzido em razão dos impactos, né, negativos da decisão. Esse foi o comentário aqui. Só entende que, como, né, aumentou lá o tributo, embora a gente tenha aqui as explicações do Dr. Roberto, a pessoa acha que, aumentando essa decisão, vai fazer uma pressão no mercado e a tendência é que o preço caia para o catador. O que você acha disso, Anderson? Então, Johnny, como bem colocado aqui pela Gabriela, né, a gente precisa tomar esses devidos cuidados, como eu já disse aqui na minha fala, né? Primeiro, a questão do preço do material comercializado pelos catadores, né? Isso é uma questão daquilo que a Gabriela colocou e até mesmo você disse, é lei da oferta e procura. A gente já conviveu com preço de materiais recicláveis quando não era pauta essa discussão que a gente está trazendo aqui hoje, não se falava em questão aí de decisão do STF, e a gente chegou a vender o material, vou citar aqui o papelão, num preço muito baixo, né? E aí ninguém colocava essa questão que a gente está discutindo aqui de tributação. Então, assim, a questão do mercado em si, a gente vai ter que continuar convivendo com isso, que é oferta e procura. Ou seja, se as empresas hoje estão abastecidas de papel, obviamente que há uma tendência natural da procura ser menor do que era anteriormente. Então, a gente precisa ter essa noção exata, né, desse impacto. E saber defender isso também, Johnny. O mais importante é se empoderar da informação para não cair, de repente, nas falácias aí que não são reais, né? Então, assim,
Quando o doutor Roberto disse, confirmado pela doutora Aline, de que passa a valer a partir do momento da publicação do acórdão, eu volto a insistir aqui com a companheirada dos catadores. Não vamos aceitar pressões de que o preço do material nesse momento aqui está caindo em decorrência da decisão do STF, não é isso. Nós não podemos aceitar isso. Agora, tem uma questão também, Johnny, importante. No artigo 48, cabe ressaltar que isso a gente vai dialogar muito com as organizações de catadores, da questão específica de não tributação do PIS e COFINS quando o comércio era realizado para empresas do lucro real, salvo engano, não do lucro presumido. Então, assim, eu acho que nesse aspecto é bom para nós estar nesse diálogo aí com a cadeia num todo, porque de maneira bem clara e objetiva, a gente precisa se reposicionar também nesse mercado aí, que muitas vezes não é justo, né? E agora, com esse diálogo aberto, a gente passará a entender melhor ainda esse mercado, como ele funciona. E por aqui eu digo, né? Eu que sou sócio, fundador de uma cooperativa, se a cooperativa vier a ser tributada com 3,65, que ela passe a entender o mercado que ela está fazendo parte, né? Que esse 3,65 tem ou não a ver com a queda ou a subida do material comercializado, né? Porque se a legislação diz que a partir de então o acórdão está lá, agora é tudo igual, inclusive para a cooperativa pagar 3,65, a gente está dentro de uma cadeia de negócio e aí a gente precisa se reposicionar, inclusive no aspecto de gestão administrativo, para saber lidar com isso. Eu acho que com diálogo, Johnny, com a cadeia é importante, mas o diálogo nosso de catador para fazer todos entenderem, e isso não é fácil porque questões tributárias sempre foi um gargalo para nós devido à complexidade de entendimento, mas o momento chegou e a gente vai ter que saber discutir isso de uma maneira tranquila, mas com posicionamento firme de que somos atores essenciais nessa cadeia, como bem disse a Gabriela, continuaremos a ser atores essenciais e, para tanto, cada dia mais a gente está apto aí a discutir nesse âmbito aí, seja com a cadeia da reciclagem e até mesmo entre nós catadores. Ótimo, viu, Anderson? Acho que é um desafio grande aí, cara. De fato, tentar elucidar esse tema para a gente não cair na primeira conversa, né? Tem mais coisa, né? Mais questões que circundam o mercado. O mercado de recicláveis não começou com a decisão do STF, né? Ele existe, ele está aí, tem material indo para um lado para o outro. Como eu falei aqui no início, a gente viveu agora, alguns meses atrás, um aumento grande nos preços dos materiais. Enfim, então, é um desafio. E aí, Gabriela, queria ver se você conseguia comentar aqui com a gente. Vieram duas questões interessantes. Eu acho que uma fala aqui como que a gente poderia, né, tornar a matéria-prima reciclável mais competitiva do que a matéria-prima virgem e, com isso, gerar também mais recursos, ter mais investimento dos vários setores da indústria, e não só a indústria da reciclagem, né? Ou vocês aí, no caso do setor que você representa, mas a indústria como um todo, como investir mais, né, para aumentar a recuperação de materiais, a logística reversa e tornar essa matéria-prima reciclável mais competitiva. E o segundo, uma ideia que alguém trouxe aqui, né, como que a gente poderia, por exemplo, pensar em uma discussão que fizesse com que, por exemplo, o PIS/COFINS pago pelo consumidor no material reciclável, quando ele adquire um produto de material reciclável, a incidência sobre esse produto, que esse recolhimento pudesse continuar investindo dentro da própria cadeia, né? Então, vieram duas questões que queria passar para você comentar aí com a gente. Essa segunda eu não sou capaz de responder agora, Johnny. Eu acho que se a gente pudesse, né, transformar um tributo
em reinvestimentos seria perfeito, né? Para toda a cadeia, né? Você poder fazer isso lá na ponta, transformar em melhor equipagem na área de coleta, né? Incentivos na coleta, na logística reversa, embora a indústria já faz parte desse programa, né? Nós estamos inseridos aí, trabalhando no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos a nossa responsabilidade, nós somos um ator importante nessa cadeia de reciclagem, e contribuímos com preparação, desenvolvimento das pessoas, e temos o compromisso de ampliar essa capacidade de receber mais materiais, né? Porque a competitividade do nosso setor, o setor da reciclagem, ela vai passar, assim como o Anderson falou, por tecnologia, e nós vamos precisar apoiar esse entendimento da tecnologia, eu acho super importante. Ela passa por escala, é importante que as operações aumentem suas escalas para ganhar competitividade, né? Quer dizer, quando você está olhando para o catador, Anderson, quando vocês se organizarem em cooperativas, vocês começam a criar escala, né? Então, isso dá um outro norte para a operação e traz realmente a competitividade e reduções de custos quando você trabalha conjuntamente, né? Então, acho que isso é quase um projeto, Johnny, eu diria, de discussão, de estudos. Eu sei que a ANCAT tem feito isso, nós temos participado dessas discussões com vocês, participando de projetos. Eu acho que a gente tem que achar um caminho juntos. Eu tenho certeza que a indústria não vai resolver isso sozinha, e também tenho certeza que os catadores tampouco. Então, a gente precisa se juntar em prol de analisar, e as iniciativas de vocês têm sido fantásticas, a gente tem apoiado todas as discussões, temos colocado os nossos técnicos na ANCAT para entender quais são essas demandas e em que a gente pode criar aí um mecanismo de evolução. E eu tenho certeza que a gente vai estar construindo isso pedaço a pedaço. Aqueles que quiserem resolver tudo aquilo que não se resolveu até então de imediato, a gente vai só se frustrar. Eu estou falando assim, a gente tem sentado juntos, e eu acho que esse diálogo foi a grande evolução que a ANCAT e as demais associações nos permitiram ter, né? Um avanço importante em entender realmente quais são as dores dessa cadeia inteira, né? Não só aqui do fabricante, que nós também temos, hein? Pensa que a empresa não tenha dores também, né? Mas eu acho que esse caminho a gente vai poder traçar juntos, né? Tem muita oportunidade para a gente avaliar. Não, perfeito, Gabriela. Agradeço mais uma vez a sua contribuição. Acho que foi um final de tarde aqui muito agradável, muito esclarecedor, bastante informativo. A gente aqui na Pragma fica contente de ter oportunizado esse momento em conjunto com a ANCAT aqui. A gente tem trabalhado muito juntos aí em muitos projetos, a Pragma e a ANCAT, né? O Anuário da Reciclagem é um grande exemplo disso, a gente desenvolveu juntos, né, Anderson, o anuário, transformou o anuário, a Pragma e a ANCAT, numa grande plataforma hoje de informações muito consistentes, que nos dão uma leitura, né, da cadeia da reciclagem no país. Esse ano nós estamos indo para a 3ª edição, né, a Empapel teve conosco nesse processo, junto com outras empresas, outras indústrias. Acho que isso que a Gabriela traz é fundamental, e a gente tem dito muito isso por onde passa, Gabriela. A gente precisa... A gente vive uma realidade de mercado a nível global que está se modificando de forma muito acelerada, né? Então, não dá para ter solução de bate-pronto, né? Então, eu vi o problema, eu já respondo. Então, às vezes a gente percebe, né, Anderson? Parece que a pessoa está jogando tênis, né? A bolinha vem, ela devolve. Então, acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência para entender esse mercado. Óbvio que os catadores têm pressa, e a ANCAT tem atuado para responder a essa pressa, a Pragma tem atuado aqui para responder a essa pressa. A ANCAT tem um dos maiores programas de logística reversa do Brasil, que é o Reciclar pelo Brasil, programa importante que está junto com a Coalizão de Embalagens, que também é um espaço que tem colaborado de forma decisiva para garantir a estruturação, para que se realize uma logística reversa
de embalagens com ações estruturantes. A Coalizão de Embalagens tem sido fundamental para isso. A Pragma está desenvolvendo seu programa aqui de logística reversa, que é o Recupera, também junto com a Coalizão de Embalagens e junto com vários outros programas importantíssimos que estão lá no guarda-chuva da coalizão, tem outras iniciativas acontecendo. Então, a gente tem olhado para esse mercado e entendido que, primeiro, né, tem muito o que fazer nesse país. Então, a gente tem que pensar menos em competir e mais em colaborar. Essa é uma tendência global. Segundo, nós precisamos construir uma ética de mercado, né? Uma ética de mercado em todos os espaços desse mercado, seja lá junto às cooperativas de catadores, né? Quem compra o material tem que entender que eu não posso sufocar o meu fornecedor. Eu tenho que ver o meu fornecedor bem, porque quando o meu fornecedor está bem, eu tenho um bom material. Eu vejo a cadeia andar com mais facilidade. Então, é importante olhar isso. É importante olhar para o lado das empresas que geram embalagens e que hoje muitas ainda têm muito a fazer, mas tem muita gente fazendo. Então, nós não temos que brigar com as empresas, nós temos que sentar na mesa e pensar juntos como a gente melhora o que está fazendo, que é um pouco que a coalizão de embalagem está ajudando nesse processo, mas também nós temos que olhar como que a gente melhora e amplia o que nós estamos fazendo, né? E de igual forma com a indústria, né? Como a Gabriela lembrou aqui, principalmente nesse último ano, né, Gabriela, tanto a ANCAT como a Pragma, que a gente tem se aproximado, a gente tem participado de mesas de diálogo aqui com a Empapel, com a Abralatas, com a Abvidro, né, com a Abiplast. Então, tem sido diálogos muito importantes e que têm nos feito evoluir, têm nos feito aprender mais e têm nos ajudado a colaborar para que o Brasil se alinhe a essa tendência global que nós estamos vivendo, da circularidade, da defesa da sustentabilidade ambiental, de entender que essa cadeia, mais do que uma dimensão ambiental, ela tem uma dimensão inclusiva e distributiva de renda, também pela importante participação dos catadores. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha tido essa tarde aqui de diálogo, né, muito esclarecedora, né, muito informativa. Acho que todo mundo sai com mais conhecimento daqui e mais convicto de que essa decisão tomada pela Suprema Corte do país, ela é muito importante para a cadeia da reciclagem. E a cadeia da reciclagem pode crescer ainda mais, pode progredir ainda mais. Então, já agradecendo a cada um aqui, ao Dr. Roberto Ferraz, que fez o esforço de estar aqui conosco, muito obrigado. A Gabriela Michelucci, né, que representa aqui a Empapel, mas que é também, né, da Klabin, com quem a gente tem conversado. Agradecer muito a Gabriela, tem aceitado sempre os nossos convites, sempre tem se colocado à disposição aqui do diálogo. Né? Agradecer a Aline, né, aqui com essa difícil tarefa de representar o nosso querido Diogo, né, que estaria com certeza aqui com mais entusiasmo do que eu fazendo essa discussão, né? E o Anderson, que é um parceiro, é um amigo, enfim, a gente vai para as boas junto, vai para as ruins, vai para as difíceis, né, Anderson? E estamos sempre juntos. Eu queria abrir aqui para que cada um de vocês pudesse fazer a finalização, começando agora pela Gabriela, né, e depois a gente finaliza com o Anderson. Obrigada, Johnny, obrigada, Anderson, por mais essa oportunidade. A gente abriu as portas num momento super relevante e não vamos fechá-las, né? Então, eu quero continuar podendo aqui participar, representando a indústria e poder levar todas as nossas demandas, as nossas discussões para dentro da associação. Eu nunca venho aqui falando em meu nome ou em nome de uma empresa, eu me aconselho, eu converso com os conselheiros da nossa associação e a gente também, uma coisa importante, né? A gente não está aqui só para trabalhar com boa vontade, né? Vocês vão querer ações e a gente vai estar acompanhando essas ações. Acho que esse que é o papel nosso aqui, de todos esses líderes que aqui estão. Muito obrigada, Johnny, novamente por me invitar. Obrigado, Gabriela. Doutor Roberto, por favor.
Pois não. Agradeço também aí a oportunidade, foi um prazer estar com vocês. Queria dizer duas coisinhas só assim como fechamento. Uma, Anderson, que eu quero fazer eco ao que você dizia, né? Quer dizer, se houver alguma coisa de preço, é uma questão de mercado. Nunca ninguém vai poder dizer que preço baixou por causa da decisão do Supremo. Ao contrário, a decisão do Supremo esteve atenta ao mercado de reciclagem, foi sensível e ela foi tomada muito especialmente em função da questão ambiental. E daí não vamos focalizar apenas uma ponta aí, o reciclador, o catador, a aparista ou indústria. O Supremo era consciente de que ele tinha que tirar um peso que estava sendo colocado sobre a reciclagem. E tinha consciência, tinha sim, vários ministros tocaram no tema, de que era preciso retirar esse peso, inclusive em atenção à ponta mais fraca, que é a ponta do catador, né? Um dos argumentos que tinha na discussão era um princípio que tem na Constituição, que é o de pleno emprego. E como a atividade de reciclagem é uma atividade que gera um número considerável de trabalhos, de empregos, isso foi levado em consideração, sim, e, portanto, enfim, você tem toda a razão. Se algum preço diminuiu por algum motivo, não foi por questão do Supremo, não. É por alguma questão de mercado. E se a decisão do Supremo vai influenciar em algo em preço, vai ser para aumentar o preço, porque aumentaram-se as margens dessa cadeia, né? E a segunda coisa que eu queria dizer é que este precedente, não obstante ele não traga uma vantagem para o âmbito da reciclagem, para o meio ambiente, ele é a primeira discussão no Supremo que trata do tema tributação e meio ambiente, ou tributação à luz da necessidade de protegermos o meio ambiente. Existem outros casos que estão na pauta do Supremo para serem decididos, que têm a ver com isso, mas esse, de certa forma, era o mais fácil. Por que o mais fácil? Porque ali não estava em discussão de dar um benefício extra para a reciclagem, e sim de tirar um peso safado que estava nas costas da reciclagem. Isso, para o ministro Supremo, é tecnicamente mais fácil, porque, teoricamente, o Supremo ele não é um órgão para dar presente a ninguém. Se a gente entrar com uma ação dizendo, olha, era justo que tivesse um incentivo para a minha área, quero que me dê um incentivo, o Supremo não tem nada para decidir. Ele não pode fazer isso, ele não tem como decidir isso. Ele só pode decidir quando a gente diz, olha, tem alguém pisando no meu pé, tem alguém pisando no meu calo, eu quero que tire esse cara que está pisando no meu pé. E é isso que o Supremo fez. Então, por isso, ele era, por assim dizer, mais fácil de decidir. Mas, apesar dele não trazer uma vantagem para a reciclagem, ele é o primeiro caso que afirma a necessidade de prestigiar a atividade ambientalmente mais correta. Ele é o primeiro caso que afirma que a Constituição exige que todos, inclusive a autoridade fiscal, inclusive a autoridade que cobra tributo, ela tem que prestigiar o setor de reciclagem e não prejudicá-lo. Então, esse é o primeiro caso que abre um caminho para que se olhe o setor de reciclagem com esses olhos, dizendo, olha, temos que todos colaborar com ele. Se vai ser possível conseguir vantagens disso a partir de agora, tomara que sim. O resto do mundo faz isso. O resto do mundo tem legislações tributárias que estão mais atentas a esse aspecto, né? E eu acho que o caminho está começando a se abrir. Não havia nada, agora já existe algo, já tem uma decisão do plenário do Supremo dizendo que essa é a linha, e tenho certeza que isso vai ajudar. Obrigado mais uma vez, doutor Roberto, e acho que o senhor traz um tema importante, porque
Nós estamos discutindo hoje uma reforma tributária e existem em discussão, inclusive, algumas emendas que afetam a cadeia da reciclagem, né? Então, uma decisão que vem realmente num momento muito oportuno. Aline. Bom, eu vou aproveitar aqui para fazer um fechamento e também pontuar muito brevemente questões que foram surgindo aí depois. Acho que tem, né, foi apontado aí a dificuldade, né, de apresentar os embargos, sem dúvida existe, ainda que tenha uma doutrina que defenda essa possibilidade, não é a jurisprudência recente mesmo. Isso não estou dizendo que vai ser fácil nem que vai ser aceito e que a gente vai obter sucesso, né, com isso, mas enfim, né, é uma possibilidade. Outra questão que acho que é também importante eu acho assim, essa discussão, né, feita entre o que é o preço e a carga tributária, né? O que a gente está falando aqui é que essa decisão, de fato, reduz a carga tributária. E acho que é importante que, assim, ela reduz a carga tributária, me parece, tá? Assim, a gente fica, nas últimas semanas, fazendo um esforço aqui de tentar construir diversas cadeias possíveis, né? Econômica de venda do material reciclável, para fazer os cálculos de qual seria a carga tributária no final. Todos esses cálculos, fazendo aqui todas as possibilidades de sendo, né, cooperativa simples, presumido lucro real, o processador simples, presumido lucro real, indústria, enfim, todas as possibilidades aqui, sempre a carga tributária fica menor após a decisão. Ela fica menor, ainda que com 48 sendo inconstitucional, essa carga tributária está menor. Posso ter errado aqui em algum cálculo, acho muito importante a gente discutir, né, e pensar junto, enfim, discutir isso em conjunto, para que a gente possa entender exatamente onde estão aí, né, quais são essas avaliações, onde estão as questões. Claro que é isso a gente está falando de carga tributária reduzida a partir dessa decisão. O comportamento de preços, né, enfim, vai ter uma outra dinâmica que a gente nem consegue prever, né? Enfim, e mesmo antes dessa decisão, a gente não consegue prever isso. Agora, acho que é muito importante entender que existe essa redução tributária, e eu gostei muito aqui da analogia que o Dr. Roberto fez de pensar que todo mundo vai poder fazer uso desse crédito, né? Toda a cadeia agora vai poder usar um crédito que antes não podia usar. Então, pensar que quando você está vendendo seu material com a sua nota, né, você também está vendendo ali um crédito que vai poder ser utilizado, achei muito interessante, assim, acho que é uma boa figura, né, para entender como que isso também está distribuído na cadeia, né? Então, assim, tem um crédito que vai poder ser utilizado por toda a cadeia. É claro que a tendência é que esse crédito vai ser maior no final da cadeia, mas, enfim, ele também é possível de ser utilizado e vai ter aí, idealmente, seria que tivesse esse rearranjo de valor, de preço dos insumos por possibilitar a utilização desse crédito para o próximo ator na cadeia poder utilizar esse crédito adiante. Mas, enfim, acho que só agradecer demais o convite. Eu queria muito ressaltar, assim, acho super importante a gente ter esses espaços, essas decisões não são simples de serem compreendidas, elas também têm impacto na dinâmica, né, do dia a dia, acho que eu diria que o mais importante da gente fazer nesse momento é criar espaços de diálogo, de conversa, para a gente poder sentar e entender junto, né? Qual é o impacto, o que está acontecendo, como é que a gente pode, enfim, qual é a atuação a partir de uma decisão X ou Y, né? Então, agradecer demais aqui a oportunidade, e eu também foi bom que o Johnny fez a conexão aí com algo que eu pensei também, que eu ia falar dessa, assim, acho que a gente não precisa também resumir a discussão, enfim, é importante essa discussão, e vamos fazer essa discussão, sem dúvida, mas a discussão de tributação do material reciclável e do tratamento tributário em geral dado, né, para a cadeia, para as cooperativas, enfim, para atores que estão utilizando esse material,
é muito importante de ser feita e ela vai muito além da discussão no STF, né? Então, vamos pensar, acho que é super importante a gente pensar em outras possibilidades de como discutir isso na reforma tributária, né? Que não sei se vai acontecer, mas enfim, né? Tá aí, tem uma proposta, tá sendo fatiada, mas tem aí propostas colocadas, como é que a gente pode discutir isso em outros âmbitos, enfim, né? Que sejam favoráveis ao uso desse material, a um ambiente mais sustentável, que é o que todos nós aqui defendemos. Então, obrigada mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, Aline. Foi um prazer aqui tê-la conosco. Anderson. Bom, Johnny, mais uma vez aí agradecer, né, a parceria da Pragma, né, sempre caminhando lado a lado aí com a ANCAT. Agradecer aqui o Dr. Roberto aí pelas considerações louváveis aí que vai nos ajudar bastante a refletir sobre essa decisão, né? Já estamos refletindo, né? Agradecer aqui a Gabriela, né? Que, como bem disse, e aí até um paralelo aqui, né, Johnny? A questão de abril de 2020, eu como catador senti na pele aí o tanto que a gente sofreu nas cooperativas, né? Naquele momento mais crítico da pandemia, mas foi daquele momento também que as portas se abriram aí para ambientes de diálogo que eu, como catador há quase 20 anos, quase nem imaginava que seria possível, né? E a Gabriela está aqui, é prova disso, né? Essa aproximação da indústria, dialogando com a ANCAT, né? Eu acho que é de suma importância e esse assunto do STF só reforça, Johnny, aquilo que a ANCAT já vem fazendo há muito tempo, né? A ANCAT tem buscado o diálogo sempre aí dentro da cadeia, né? E esse será mais uma oportunidade de estreitar os laços aí e mostrar o posicionamento firme também da ANCAT, né? Na defesa da categoria dos catadores, né? Mas sempre, logicamente, prezando pelo diálogo, né? Nunca faltará um posicionamento firme da nossa parte, mas eu acho que é com diálogo que se constrói aí uma visão de futuro, né? Então, da nossa parte, enquanto ANCAT, somente agradecer, Johnny, por mais essa iniciativa, né? E vamos continuar aí dialogando. E, por fim, aqui, agradecer a Aline, né? E o agradecimento para a Aline nesse tema, obviamente, não poderíamos aqui deixar de ressaltar a importância do Dr. Diogo, né, que eu particularmente conheci, e eu acho que nesse momento aqui, onde quer que ele esteja, ele está num lugar privilegiado por aquele lá de cima, e eu tenho certeza que ele está feliz porque uma das coisas que ele mais gostava era ver o avanço dos catadores, né? Então, eu acho que essa webinar aqui, Johnny, é também muito satisfatória para nós, porque toca diretamente com o nosso companheiro Diogo. Então, da nossa parte, enquanto ANCAT, é somente agradecer pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Anderson. De fato, pouco de uma homenagem mesmo a um amigo que vai continuar aqui nos inspirando. Então, agradeço a presença de cada um aqui, cada uma das pessoas que ficaram conosco até esse momento, as mensagens aqui que vieram pelo chat, que vieram pelo WhatsApp. Desculpem se a gente não conseguiu responder a todas, mas acho que foi uma tarde que cumpriu o seu papel. Muito obrigado, espero revê-los aí, os participantes aqui como painelistas, os demais, numa próxima oportunidade. Um bom final de tarde e bom final de semana para todos. Obrigado. A todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.